Boa tarde. Boa tarde, Dri. Boa tarde, Thiago. Vocês me escutam bem? Boa tarde, Evelyn. Seja bem-vinda. Que legal, que legal. Pessoal, consegue me escutar bem? Ah, excelente. Show, show. Que bacana. Essa live veio no momento certo para Evelyn, hein? Que legal, que legal. Esperar mais uns minutinhos para a gente poder começar nosso bate-papo. Bate-papo bem gostoso hoje, bate-papo feminino aqui. Olha que legal, o pessoal tá entrando. Boa tarde, boa tarde. Legal, bacana, sejam todos bem-vindos. Pessoal que já tá por aqui, vou pedir uma gentileza de enviar esse nosso link aqui no direct dos demais amigos aí, para chamar o pessoal, para poder ter bastante gente para escutar a professora Adriana, porque hoje vai ser extremamente enriquecedor, tanto para as mamães quanto para papais. Vamos falar um pouquinho sobre maternidade, sobre gestação. Excelente, ó. Heitor, Hanna, Lucas, boa tarde para todo mundo. Legal, sejam bem-vindos. É minha estreia aqui, eu tô super nervosa. Geralmente é o Thiago quem faz, todo blogueiro, né? Hoje é minha primeira vez. Show, show. Hoje a gente tem uma super convidada. A Adriana é uma professora que trabalha aqui na Transforma há mais de um ano. E é uma garota super, super estudiosa e ela vai compartilhar um pouquinho da experiência da maternidade com a gente. Ela é a mãe do Johnny, daqui a pouco eu vou chamar ela aqui. Então, quem está entrando agora, dá tempo de encaminhar esse link aqui para outras pessoas também, para a gente poder aumentar a nossa participação aí. Que show! Show! Karina correu para casa depois da aula, ó. Show de bola. Bacana. Show. Pessoal, vou aproveitar aqui, vou convidar a professora Adriana. A professora Adriana, ela tem 29 anos, ela não treinou ainda. Como eu falei para vocês anteriormente, ela é professora da Transforma, ela também é personal trainer e ela é focada na saúde e no bem-estar feminino. Então, a professora vai compartilhar com a gente a experiência da gestação dela e a experiência da maternidade também, tá bom? Eu vou convidá-la aqui para a gente ganhar tempo. Isso, e poder bater um papo bem agradável. Olha ela aí. Oi, oi. Oh, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? E você, Dri? Como é que tá? Bem também, graças a Deus. Ai, que show, que show. A gente começou a preparar esse momento na semana passada, né, Dri? Isso. Quando a gente Verdade. começou a falar um pouquinho sobre a sua experiência, sobre os seus vídeos, sobre os seus conteúdos que você vem gerando na página. Muito legal. Dri, a gente tá aí com o pessoal chegando ainda, um horarinho novo. Margarete acabou de entrar ali. Show de bola, que legal. Matando a saudade também, né, Dri, do pessoal, mesmo que Nossa, nem me virtualmente. fale. Nem me fale. Que legal. Seja bem-vinda, Margarete. Muito bom. Sabe o que eu acho mais engraçado, Dri? Hoje a gente estava no processo de divulgação da live, né? E aí eu mandei a nossa arte para várias pessoas. Daí uma amiga minha devolveu
o responder ali do WhatsApp com uma pergunta. Nossa, parece que eu já conheço ela, mas de onde ela é, né? Aí eu falei um pouquinho de você, daí eu falei, o principal, ela é mãe. É verdade. Não sou expert em maternidade, em gestação e nada, mas eu sou mãe, tô aproveitando esse momento, né? E tô ao máximo, assim, tô adorando. Que legal, que legal. E eu acho que virou uma característica também, né? Então, se eu fosse apresentar a Adriana, eu acho que eu apresentaria assim. Adriana, professora, focada em saúde e bem-estar feminino e mãe do Johnny. E mãe, é verdade. Eu até tentei colocar ele agora no início da live, mas ele começou a puxar os fios aqui, começou a bater na mesa, começou a ficar bravo, aí não deu para participar agora. Vamos ver se no finalzinho eu consigo colocar ele para falar com a Ai, que gente. legal, que legal. E assim, né, Dri, o Johnny foi uma surpresa maravilhosa na sua vida, não foi? Conta um pouquinho dessa Foi. descoberta pra gente. Ó, com certeza. Bom, na verdade, assim, eu comecei a estudar um pouquinho sobre a gestação porque eu estava querendo, olha, acho que eu até chamei a gestação para mim, assim, porque eu estava querendo trabalhar com esse público. E não era planejado para a gente, né, engravidar naquele momento. E aí, quando a gente descobriu, foi uma surpresa, mas foi uma surpresa muito bem-vinda. De começo foi aquele susto, como qualquer pessoa que não está planejando, né? Uhum. E, e daí depois foi tudo muito bem-vindo, assim, muito maravilhoso. Aproveitei da melhor forma possível todas as fases e estou aproveitando até agora. Que legal. Você sabe que eu tenho na minha cabeça uma imagem sua muito forte, muito marcante, dos seus últimos dias ainda trabalhando ali, ministrando as aulas. E você fez uma foto com os alunos, e eu lembro até hoje. E você agachou. Com quase 9 meses ali, você agachou e tirou a foto como se nada tivesse acontecendo. Já tinha um bebê ali pronto para vir ao mundo, né? É verdade? Me É, conta como é, que foi essa experiência da gestação e como você conseguiu ter uma gestação, Dri, tão saudável. Na verdade, como eu já tinha iniciado, né, um estudo sobre essa fase, eu tive bastante material, né, para testar em mim mesma. Então, aproveitei a fase da gestação para continuar treinando a musculação, que eu já treinava, né, há um bom tempo, trabalhei bastante com isso. É, Quando a médica, a obstetra me liberou para treino, ela falou para mim assim, olha, agacha, mamãe, agacha. Vai lá fazer agachamento, agacha, faz exercício de mobilidade de quadril, faz, enfim. Eu agachei bastante durante a gestação toda. Então, para mim, foi um movimento muito natural. Contanto que foi a posição que eu tive o meu filho. Meu parto foi um parto natural, sem intervenções. E ele nasceu comigo agachada. Que legal, que legal. Que bacana. E você manteve É. musculação por todo esse período e você também focou numa dieta alimentar direcionada. Na verdade eu equilibrei a alimentação, né? Meu marido é estudante de nutrição, está finalizando o curso, é professor de educação física também de formação, então a gente já vivia uma vida mais saudável, né? Mais natural possível. E daí eu tentei equilibrar a alimentação durante esse período, né? Porque assim, a gente sabe que cuidando desse período de desse período de gestação da nossa alimentação, a gente controla o nosso peso, tem uma gestação com maior qualidade, a gente vai dar também qualidade, na verdade, até vai cuidar até da criança, né? Do desenvolvimento da criança. Então, a alimentação determina várias coisas, assim, na gestação. Então, além da atividade física, né? Focar nesse cuidado com ela é muito importante nesse período. Que legal. Eu me lembro também, Dri, que na semana passada a gente conversando sobre o tema e alinhando o tema, eu lembrei das minhas amigas que são mamães recentes, né? Como a Karen, que está aí já online, a Ângela. E aí me veio na cabeça você falando sobre os 1000 dias. E eu já queria entrar Ah, nesse legal. tema, eu já queria Legal. poder falar um pouquinho sobre eles, porque eu achei assim, extremamente interessante. E eu tenho certeza que eu vou aprender demais na live de hoje, né? E fala pra gente um pouquinho, o que que é esse 1000 dias, qual que é essa ideia, como que você começou a estudar isso, como é que foi? Bom, os 1000 dias, eles são os 1000 primeiros dias da criança, né? Então, ele começa no primeiro dia de gestação. São cerca aí de 270 dias de gestação,
mais 365 dias da criança aqui nesse mundo fora da barriga da mamãe e mais 365 dias ainda. Então são os 2 primeiros anos da criança e mais os 9 meses de gestação da mãe. Nesse período tem várias coisas que vão determinar, na verdade, a saúde dessa criança quando ela for adulta, né? Então, doenças, enfim, tudo através do cuidado que a mãe vai ter durante a gestação. E a alimentação é um dos principais fatores aí, né? Então, a mãe cuidar da alimentação dela na gestação vai determinar, né, lá na frente a saúde do filho dela também. Existem estudos que dizem aí que 20% da qualidade de vida do ser humano é genética, da saúde do ser humano é genética. Os outros 80% são ambiente, são hábitos, são, né, a alimentação, atividade física, o emocional. Então, até esse fator emocional da gestante, né, durante esse período de desenvolvimento da criança, é importantíssimo, né? Ela cuidar da saúde mental dela. Tudo que a mamãe sente, o bebê também sente. Tudo que a mamãe come, o bebê também vai comer. Então, ela tem que cuidar, né, dos hábitos dela durante esse período, né, de gestação e depois também, né, nesse período, nesses 2 primeiros anos da criança, para que ele para que ele tenha mais chances, na verdade, de ser um adulto com bons hábitos, de ser um adulto saudável, né? Então, o período, esses 3 primeiros, esses 1000 dias, é o período em que o ser humano está em maior desenvolvimento. É a maior velocidade de desenvolvimento do ser humano nesse período. Então, vale muito a pena investir, né, com estímulos bons, né, alimentação boa, atividade física, enfim. É importante para lá na frente, né? Que legal. Você sabe que eu sou super fã do seu trabalho, né? Ah, obrigada. E eu do E. seu. Não, muito obrigada. E eu tenho acompanhado por demais as suas redes sociais. E de um tempo para cá você vem alimentando, né, muitos conteúdos interessantíssimos que são vinculados a essa questão da saúde da mulher, a questão da mãe, da maternidade. E eu percebo que às vezes o João tá com você ali na hora do seu treino. Eu percebo que às vezes você vai incentivando a experimentar frutinha, a experimentar diversos alimentos. Então conta pra gente como é que é essa questão aí também do nutrir, do cuidar, do estimular essa criança aí desde pequenininha. Na verdade é assim, né? Não tem como a gente determinar, por exemplo, né, que muitas pessoas falam que esse cuidado, esses estímulos que a gente dá é para a criança se desenvolver mais rápido, é para as crianças. Na verdade, assim, a gente estimula nesse período não para desenvolver mais rápido, mas para a criança ter instrumentos ali para ela conhecer melhor o mundo, né? Então, assim, que nem a alimentação. Então, a gente escolheu aqui o BLW, que é uma forma de introdução alimentar através de você oferecer o alimento na forma mais natural possível para a criança, para ela conhecer o sabor daquele alimento, a textura. Então ele pega, ele se lambuza, ele põe na boca e nem sempre ele come. Mas ele desenvolve várias características, várias coisas através desse tipo de alimentação, como a coordenação motora, a parte de cognição também. Já tem estudos que trazem que a criança que se lambuza, que ela se suja mais, ela aprende mais rápido, por exemplo, uma coisa simples, mas o nome daquele alimento. Ele conhece aquele alimento mais rápido e ele associa, né, o nome àquele alimento mais rápido. Né? Foi um estudo que foi feito recentemente, que as crianças que faziam esse tipo de alimentação, que tinham esse tipo de experimentação, elas se lembravam mais rápido, né, do alimento. Então, é claro que tem o potencial da criança, mas é muito legal a gente, na verdade, dar bons estímulos, né, para a criança ter essas experiências, né. Que legal. E os treinos que você falou, tá sempre do meu lado. Eu procurei ter, né, isso aqui, né, não tem ninguém para cuidar dele para mim. Então, eu cuido dele, eu tento fazer as coisas com ele perto, e para eu conseguir alguma coisa, eu tenho que incluir ele na minha rotina. Então, enquanto eu estou gravando treino, eu coloco um brinquedinho para ele, eu coloco alguma coisa para estimular. O BLW é um tipo de introdução alimentar em que, no mesmo tempo que ele está comendo, que ele está brincando com a comida, eu posso estar comendo também. E posso estar perto dele ali de olho, né, prestando atenção para não ter nenhum risco. Então, a gente consegue fazer as coisas, né, porque eu incluo ele na minha rotina. Senão, eu não faço nada. Fico vivendo só para ele, né.
É, tem toda a razão. O que, assim, eu posso estar falando alguma besteira aqui online, mas o que a gente consegue perceber é que as crianças maiores aí de 5, 6, 7 anos, geralmente elas acabam sendo negativas a alguns experimentos, principalmente dos alimentares, né? Então, às vezes a criança fala assim, quer comer tal coisa? A criança, ah, não, não gosto, mas nunca experimentou, não sabe qual a textura, o sabor, como você citou anteriormente. Então, assim, talvez a ideia dessa introdução alimentar, ela possa estimular um pouco mais essa criança a dentro dessa primeira infância poder se desenvolver melhor, né? Não sei se a Adri caiu a internet lá. O pessoal tá me ouvindo bem? Acho que caiu aqui, gente. Vocês conseguem me escutar tranquilo? Ótimo. Vou tentar chamar a Adri aqui mais uma vez, que eu acho que deve ser a internet. Pessoal fazendo home office aí, a internet fica superlotada. Vamos ver aqui. Esperar ela voltar para cá. Legal. Legal. Vou esperar ela fazer uma reconexão aqui. Ó, o pessoal já começa a falar que mora longe. Tá vendo, Heitor? É por isso que eu vim para civilização hoje. Hoje eu não tô em casa. Excelente, excelente. Aí, a Adriana voltou. Legal. Vou chamar mais uma vez aqui que o bate-papo tá bom. Muito bom. Vamos lá. Ai, Aí, voltou. legal, voltou. Acontece, Dri, conexão tá lotada, Ai, né? é verdade. Bom, eu escutei mais ou menos você só falar sobre que alguns experimentos são feitos e as crianças são meio negativas, né, Isso, as alguns crianças alimentos. acabam, às vezes, negativando um pouco, né? Falando, ah, experimenta Isso, tal alimento. Ah, não, não quero, não gosto. Mas às vezes isso. nem conhece a textura ou o sabor. Sim. Não sei se existe alguma questão longitudinal para isso, mas talvez com a introdução dessa vivência logo pequenininho, né, com BLW, as crianças possam chegar nessa primeira infância, nessa segunda infância, um pouquinho mais ativas e experientes mesmo no quesito alimentação, né, alimentar. Essa é a ideia do BLW, né? É, na verdade, você criar um relacionamento bom com a comida desde cedo, né? Para a criança experimentar todos os tipos de alimento, contanto que no almoço, por exemplo, eu oferto 3 tipos de alimento para ele e ele escolhe qual ele quer comer. Então, assim, né? Eu não fico forçando, não faço nada negativo, eu não fico forçando ele comer, não faço ele chorar. Eu não, né, não, se ele não quer comer, simplesmente não come. Apesar dele ser pequenininho ainda para dar toda essa autonomia, existem pesquisadores que defendem essa ideia, né, de que na verdade esse tipo de atitude, né, de você deixar a criança mais autônoma desde cedo para algumas coisas, como por exemplo a alimentação, tem resultados positivos lá na frente. E também acredita-se, né, até se a gente for olhar a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles não recomendam, por exemplo, a introdução de açúcar até a criança fazer, né, 2 anos de idade, o sal até 1 ano, se não me engano. Então, assim, quanto mais açúcar, o açúcar a gente sabe que tem efeito viciante no nosso cérebro. Então, quanto mais açúcar consome, né, mais a criança quer consumir, é igual a gente. Então, por isso que às vezes acontece, teoricamente, né, de uma criança de 5 anos, por exemplo, não querer comer comida e querer pirulito, querer bala, querer doce, né, não querer uma fruta e querer esse tipo de comida que, né, comida não, esse tipo de alimento que não tem valor nutricional, né, são calorias vazias, né, que os nutricionistas chamam. Então, esse tipo de introdução alimentar em que a gente não oferta sal, não oferta nada processado, não oferta açúcar, teoricamente lá na frente vai evitar esse tipo de comportamento, né, da criança. E Dri, você não teve uma criação assim, sua criação foi diferente. Não. Você foi aprendendo conforme o período gestacional. Você foi estudando sobre o que eu vou fazer quando o João nascer. Foi assim? Então, foi. Mas assim, tudo na minha vida, tudo começou, eu digo assim, que teve um momento de transformação que foi o parto para mim.
Mas a transformação começou na terapia. Eu comecei a fazer terapia, acho que um ano antes de eu engravidar. E na terapia, ah lá, levar o Thiago, levar a criança no mercado deve ser top. Ai, nem. Eu Olha, vejo cada deve ser. coisa. Isso. E televisão, né, internet, propaganda de alimentos que não são nada benéficos para a criança, Até né, o que chamam a local é atenção. propício, né? Ficar mais Com baixo, mais certeza, pertinho do com caixa, tem certeza. todo. Tem. Não é à toa, né? Legal, você Mas falou enfim, que a transformação foi no parto. Como assim? Como é que isso. foi? Então, e aí assim, começou na verdade na terapia, né? Que eu tinha, daí eu fiquei grávida e aí eu falei, e agora o que que eu faço? E minha cabeça começou, né, aquela bagunça. E a terapeuta me indicou, na verdade, né, um grupo de doulas que tem em Sorocaba. E aí eu contratei o grupo de doulas, né, que elas são 5 doulas, e aí uma delas que estava de plantão no dia que foi me auxiliar no meu parto. E foi maravilhoso para mim. Só que não foi só a doula, né? Foram os encontros que eu tive com as doulas, foram os encontros com outras mães, né? Com outras gestantes, que a gente vai conversando e vai aprendendo coisas novas. Então, assim, o BLW surgiu na minha vida, surgiu para eu começar a estudar através de um grupo de mães, né? E várias outras coisas, né, vão surgindo através desses grupos. Então, é muito bom você ter contato com outras pessoas, com outras experiências. É muito Ah lá, o Heitor. comum. Eu já sei até quem é, Heitor. Uma das gestantes era minha amiga. Ai, Sorocaba é pequenininho mesmo, né? Demais. E é jogadora de vôlei ainda, né, Heitor? Que legal, que legal. Odri, você falou sobre o parto, né? E eu acho que a gente também tem percebido o grau de ansiedade que as mães se colocam para esse momento, as questões de insegurança. Por isso, talvez a busca, talvez não, com certeza, né? A busca pelo conhecimento ali, o estudar, possa dar aquela acalmada, falar assim, né? Esse é o norte, esse é o caminho. Fala pra gente como é que foi essa questão da preparação para o parto, como você decidiu que seria um parto completamente natural, é isso, né? O seu? Foi. Na verdade, assim, ó, o meu sonho era o parto humanizado, só que quando a gente fala parto humanizado, todo mundo já pensa que é aquele parto em casa, na banheira, que a mulher fica gritando e passa 2 dias em trabalho de parto e todo mundo fica louco, né? É natural, é um parto domiciliar, que eu gostaria, assim, de ter, mas, assim, o parto humanizado não é só isso, né? O parto humanizado pode ser uma cesárea humanizada, pode ser um parto normal num hospital natural humanizado. Humanizado quer dizer que respeita a mulher, respeita, né, a gestante, respeita a mulher que vai parir ali, né? Ela escolhe o que ela quer que aconteça, porque normalmente o que acontece o grupo do hospital faz, não é o que hoje em dia pode, né? Você encontra grupos diferentes, mas normalmente é o que é mais rápido e o que é mais prático para o hospital. Então nem sempre isso é o bom para a mulher. E quando você escuta experiências, né, de outras mulheres que pariram, nem sempre vocês têm histórias boas, né? Às vezes você tem uma vontade que não foi respeitada, às vezes você tem uma coisa que precisou ser feita, mas aquilo, como eu posso dizer, não era o que a mulher queria, mas precisou ser feita, só que a mulher não estava preparada para aquilo, né? Então, assim, estudar, buscar conhecimento, eu acredito que seja algo que prepara a gente para qualquer situação. Eu queria muito o parto mais natural possível, sem intervenção nenhuma. Não tive condições de fazer na minha casa, foi no hospital, foi com doula, foi muito, assim, foi muito gostoso, foi muito legal. Sofri também, como qualquer mulher que, né, que pare de forma normal. Cada uma para de uma forma diferente, nem todas são iguais. Mas eu me preparei para, por exemplo, se eu precisasse passar por uma cirurgia, se mesmo eu me preparando para um parto normal não desse certo, né? Porque tem coisas que são para acontecer. E aí a gente tem que preparar para dar amor para a criança e para viver o momento, seja ele qual for. E eu acho que a gente precisa estudar possibilidades e se preparar para elas, né? Então foi daí que surgiu a busca, né, por conhecer. Eu tinha medo de cirurgia, tenho medo de cirurgia, queria o parto normal, só que eu ouvia que parto normal doía demais. E aí eu falava, como é que essa criança vai sair daqui?
Eu penso nisso. Ah lá. Então a gente busca, né, informações para se preparar, para preparar a cabeça, preparar o corpo para que seja a melhor experiência possível, né? Sabe o que eu fico pensando? Eu não tive essa experiência ainda, mas eu fico pensando no mix de emoções que a mulher ela é cercada, porque vai desde a descoberta, então só ali você tem um pico emocional gigantesco. As alterações fisiológicas naturais, né, que acontecem de uma gestante, a preparação para o parto e o pós-parto, né? Que era isso que eu queria conversar um pouquinho, porque conversando com você na semana passada, eu aprendi o que é baby blues, é assim que pronuncia? Baby blues, Baby baby blues. blues, depressão pós-parto, né? Sentimentos pós-parto, nova rotina. Então, eu queria que você compartilhasse com quem está assistindo a gente. Ó, tem um pessoal entrando agora. Sejam Sejam bem-vindos. bem-vindos. Que legal, bacana. Muito bom. Compartilha com a gente então, Dri, porque a sensação que eu tenho é que a mulher ela está cercada de picos emocionais o tempo todo. Então ela falou assim, deu positivo, estamos grávidos. Parece que daí em diante, como disse nossa amiga Karen aqui no início, é uma loucura, mas é uma loucura boa. É, é que mexe muito com a parte com a parte hormonal, né? Os hormônios controlam todo o nosso corpo, né? Todas as funções do nosso corpo. E a partir do momento que a mulher se descobre gestante, não é só o descobrir, é o corpo dela que está mudando também. Então, assim, são picos de hormônios, né? Os hormônios femininos, eles aumentam durante a gestação para o bebê se desenvolver. Tem um novo órgão se formando junto com o bebê, que é a placenta. A placenta é um órgão que não existia antes, que ele se formou ali para nutrir o bebê e para secretar hormônios também no corpo. Então, assim, é muito hormônio. A mulher, olha, eu vou falar de mim. Eu chorava durante a gestação. Eu dormia em qualquer lugar. Eu dormia dentro do carro, eu dormia no sofá. Se eu deitasse no chão, eu dormia. De tanto sono que eu tinha. E tudo isso é hormônio, é desenvolvimento, né, do bebê. E aí imagina que seu corpo está mudando, são, né, picos de hormônio. De repente, seu bebê nasce, pá, cai. Porque a placenta sai, ela também para de secretar os hormônios que ela estava secretando. E aí muda tudo. Os hormônios que antes estavam sendo secretados para desenvolvimento do bebê, agora não são mais tão secretados naquela quantidade que estavam, e aí vão preparar o corpo da mulher agora para amamentar. Então é uma coisa totalmente diferente. E tudo isso mexe com os sentimentos, mexe com as emoções, e aí que a gente encontra dois termos aí muito parecidos, né? E que não se misturam, mas que tem algumas coisas diferentes aí que se diferenciam e que é muito importante, tanto o parceiro quanto a mulher estudarem, a família saberem, porque o baby blues são sentimentos de tristeza, sentimentos assim loucos que a gente não sabe de onde vem. Às vezes tem mulher que tem muito forte, tem mulher que não tem, enfim, cada uma é de um jeito. Mas eu, por exemplo, eu começava a chorar do nada, eu estava super feliz. É aquele momento, às vezes, do pós-parto ali, né, da dieta, né, da antiga dieta que a gente chama, os 40, 45, 42, cada um dá um termo, dá um dia aí para isso, que a gente chama de puerpério, né? Em que às vezes eu chorava sem ter motivo nenhum. Tava feliz. Eu até vi um humorista uma vez falar que a mulher é engraçado nesse período, porque a mulher chora, fica triste o dia inteiro. E aí depois ela olha pro marido e fala: eu nunca fui tão feliz na minha vida. Porque é muito maluco, né? É muito maluco. E esse é o baby blues, são esses sentimentos malucos. Só que tem também a depressão pós-parto, que é quando esses sentimentos já fazem com que a mulher não consiga mais dar conta de cuidar de si e de cuidar do bebê, né? Ela tem sentimentos até às vezes de tirar a própria vida, né? Então é importante que a família esteja perto, o parceiro que está mais perto ainda, né? Que observe esse tipo de comportamento, porque daí é tratamento químico, é médico, enfim. Não dá para ser tratado apenas na conversa, não dá para ser tratado no conselho, não dá para ser tratado no abraço, tem que ser algo químico, né? Então,
são duas coisas parecidas, o baby blues e a depressão pós-parto, só que são diferentes. O baby blues é normal, acontece, a depressão pós-parto não, ela precisa de tratamento. Certo. E você comentou um pouquinho ali sobre a presença do pai, né? Ou da família que está ali junto com essa mamãe recente. Como que foi a sua experiência? Porque o seu esposo teve, né, a licença paternidade dele. Como é que foi a experiência dele também se adaptar com um novo serzinho? Ele é um novo ser humano, né? É, Vida própria, personalidade própria, tudo próprio, né? é verdade. Bom, a gente escolheu, tem vários tipos de pós-parto, né? Tem mulheres que passam ao lado da mãe, ao lado da sogra. A gente escolheu aqui em casa ficar entre nós dois, né? Eu e meu esposo e o neném, pra gente aprender a ser pai e mãe na marra, sabe? E quando a gente, só que quando a gente precisasse, sempre tinha o apoio, né, dos meus pais e dos pais dele. Contanto que no dia que eu vim da maternidade, eu tive a famosa apojadura, que é a descida do leite. E aí é outro momento que a mulher precisa estudar também e se preparar, que é para a amamentação. Para mim, foi um momento assim, que eu tive muita dor, meu peito parecia que ia explodir, eu não conseguia dar de mamar para o neném porque ele não sabia mamar direito e machucava o peito. Eu tive febre, era para ser um dia maravilhoso, a gente chegou super feliz e passou algumas horas e isso aconteceu e eu não conseguia amamentar meu filho. E era a única forma que a gente tinha de alimentá-lo, e ele chorando. E aí eu tive o apoio dos meus pais para virem me ajudar. Meu esposo que foi correndo comprar fórmula para a gente dar, porque eu precisava alimentar o bebê de alguma forma. E eu precisava me acalmar, e meus pais tentando me acalmar. Porque a gente descobre que a amamentação também tem a ver com hormônios. E que a mulher precisa estar calma, precisa sentir prazer em fazer aquilo também. Então, assim, esse apoio da família, né? É muito, muito importante. E outra, a gente não dá, assim, a gente dá conta de várias coisas, mas a gente precisa de apoio, a mulher precisa de apoio. Não é um momento fácil, é um momento delícia, maravilhoso, mas não é um momento fácil. Então, assim, é necessário que, na verdade, a gente tenha, né, alguém que venha fazer uma comida, um almoço que seja, porque você tá com um bebê novo, você não consegue largar do seu neném para fazer almoço, porque às vezes ele não é aquele neném que você deixa no berço e ele dorme. Às vezes ele é um neném que só dorme no colo, às vezes ele é um neném que ele chora o dia inteiro. Então, assim, precisa ter esse apoio, né? E a gente teve, graças a Deus, tinha os pais do meu esposo aqui em casa, então a gente se ajudava, né, com limpeza da casa. A gente tem cachorro, tem peixe, tem, enfim, tem as coisas para fazer, né? Então, assim, tem que se ajudar, a família é essencial, né? E uma coisa que é importante é que nem sempre o homem se prepara para esse momento. E não é uma coisa assim que a mulher nasce do mesmo jeito que. É claro que assim, é tão lindo quando alguém fala que a mulher, a partir do parto, ela se torna mãe, né? Mas ela Nasce precisa. uma criança, nasce uma mãe. É o que sempre me Sim, falam. mas não é tão natural assim, né? A mãe precisa buscar informação para saber lidar, né, com as situações. E a mesma coisa o pai, né? Ele precisa ler, precisa participar também, né? Tem várias formas do pai participar durante a gestação. Tem várias formas do pai participar no parto. Eu lembro até agora, uma coisa que eu não esqueço no meu parto é a mão do meu esposo segurando a minha mão durante o parto todo. Ele não soltou a minha mão. É eu falando para ele, para minha doula, que eu não ia conseguir, e os dois olhando para mim e falando: "Você consegue. Vamos lá", passando a mão nas minhas costas. Então, assim, é importante, né? Apoio é fundamental, né? Até para essa questão de motivação, para a gente sentir que a gente consegue, né? Então, de várias formas. Eu acho que o pai tem que, do mesma forma que a mãe busca informações, o pai também tem que buscar, né? Até na introdução alimentar, depois, tem formas do pai ajudar na amamentação. Tem várias formas do pai ajudar. De madrugada, quando a criança acorda, para trocar a fralda, para dar banho, tem várias formas. Então, acho que é importantíssimo o pai estudar antes. Da mesma forma que a mãe se prepara, o pai também se preparar, né? Assim, né, Dri? Eu não tive essa experiência ainda, mas o que eu percebo das amigas, das alunas, enfim, é que parece que no nascimento a mulher começa a carregar o mundo para si, né?
Uhum. Então, ela precisa É fazer verdade. tudo. Ela precisa fazer a questão da casa, ela precisa continuar trabalhando em alguns casos, ela É. precisa educar, cuidar, nutrir e preservar pela vida do seu filho. Ela ainda precisa ser esposa. Então, quando a gente fala desses sentimentos, né, todos que você acabou citando, é muito comum que a mulher se veja ali sobrecarregada. Sim. E às vezes sentir, como você disse, esse acolhimento do esposo, da família, ou esse momento onde você, ó, você não está sozinho, né? Você não está Uhum. sozinha. Nós É. estamos aqui, né? Estamos juntos É. nessa. Eu acho que é É fundamental, não é? justamente. Ah, com certeza, com certeza. Não, a gente saber que tem um chão ali, se a gente cair, a gente tem um apoio, né? É fundamental. Eu acredito assim, ó, que esse negócio de mulher, homem, trabalho, maternidade, paternidade, família, é um negócio que está muito em transição ainda. Porque antigamente a mulher ficava em casa e o homem trabalhava fora. Então a mulher tinha essa, essa tarefa, né, central aqui de cuidar da criança, de cuidar da alimentação da casa na questão de fazer os alimentos e limpeza, organizar a casa, enfim. E o homem era sempre o que trazia o dinheiro. Só que hoje a gente tem mulheres que trabalham. Como é que a Sim. mulher vai trabalhar, vai cuidar da criança, vai cuidar da casa, da alimentação, se não tiver divisão de tarefas dentro da casa, né? Se os dois não se ajudarem, se não tiver esse apoio da família junto, né? Então, tem que ter o apoio, tem que se dividir, tem que ser, as coisas têm que ser justas, né? Que legal. A Karen acabou de comentar aqui, o Nicolas, eu acho que não tem um mês ainda. Ah, que legal! É um bebê lindo, lindo, lindo. Ah, Corintiano, sabia? Mentira, parabéns! não é. Oh, ah, Deixa o pai dele escutar isso, ele briga comigo. Mas a Karen acabou de comentar aqui que o marido dela, né, que é o Caio, eu tem vi. sido muito participativo e que de vez em Que quando eles pedem ótimo. socorro também. É Que natural, é ótimo. humano, né, Dri? Com certeza, com certeza. Até assim, é uma coisa que eu fui uma pessoa eu fui meio orgulhosa assim no comecinho, principalmente. Eu acho que algumas coisas eu podia ter evitado se eu pedisse, por exemplo, a minha mãe para minha sogra trazer comida para mim, sabe? Uma coisa assim, que de começo era difícil de cozinhar porque eu não podia largar a criança. Então, assim, olha lá, 29 dias. Ai, que É o meu delícia. cotoquinho. Ai, meu Deus. Então, assim, e o João teve muita cólica. Então, para mim, os 3 primeiros meses foram muito intensos, foi muito choro, foi assim, né? Ele chorava bastante, e eu fazia dieta e tudo, e as pessoas falando que era porque as coisas que eu comia. Eu ia no médico, o médico falava: fica tranquila, não precisa fazer dieta, porque é da criança. Ele é o do intestino se formando, não tem o que fazer, porque às vezes eu fazia dieta e ele tinha dor do mesmo jeito. Então, ter esse apoio do pai, ter, né, do pai da criança, do esposo, ter o apoio da mãe, dos avós, né, tanto maternos quanto paternos, às vezes irmãos, né, que os nossos irmãos às vezes também podem ajudar, tanto com experiências deles, né, com filhos. As minhas irmãs tiveram neném também há pouco tempo. Um dos meus sobrinhos tem 3 meses de diferença do João, nasceu 3 meses antes. O outro Quanto nasceu tempo um tem o ano e três João? meses. O João vai fazer 7 meses, tem 6 meses. 7 meses. Passa muito Vai rápido, fazer. né? Demais, demais, demais. Passa É, voando. é inevitável que eu faça essa pergunta, porque é o período que nós vivemos. Como tem sido passar por tudo isso que a gente tem passado, que é uma nova rotina, um novo normal, enfim, né? Dias muito estressantes, ansiosos, sem saber ao certo como será tudo. É E com um verdade. bebê. Assim, eu ouço muitas coisas e leio muitas coisas e eu fico um pouco com medo com relação à interação social, né? Desenvolvimento social dele. De começo, quando ele fez 5 meses, acho que foi 5 meses, eu lembro de eu levar na casa dos meus sogros e minha sogra e minha sogra foram pegar ele no colo, coisa do tipo, já em meio à pandemia, né? Então tô evitando ainda de ir para lá, porque a recomendação é não ficar, né, tendo interação assim, então não vou quase. Precisei ir uma vez e aí eles pegaram no colo e o João começou a chorar. E, gente, como corta o coração do avô e da avó quando o netinho chora, estranha o avô e a avó. Só que assim, 5 meses é um período que é normal ele estranhar.
Só que, e ainda assim, adicionando a essa pandemia, que a gente quase não Não. leva ele para lugar nenhum, e as pessoas, as únicas pessoas que carregam ele somos eu e meu esposo, então eu tenho um pouco de medo por essa questão de desenvolvimento social dele, né, de interação social. Mas assim, é difícil porque talvez nesse período, se as coisas estivessem funcionando normalmente, ele já estaria na creche e eu já estaria voltando a trabalhar presencialmente. Porém, graças a Deus, eu consegui me desenvolver profissionalmente através do Instagram, através da rede social, através da internet. Então foi uma coisa positiva, porque eu posso cuidar do meu filho aqui em casa, posso estimular ele, estar mais perto dele, né? E trabalhar ao mesmo tempo. Só que aí também tem outra questão. Sinto falta dos meus pais, sinto falta dos meus sobrinhos, né? Sinto falta desse convívio. E imagino que eles também, né? Porque eu mando vídeo, eles vêm por chamada e tudo mais. Mas não é a mesma coisa do que você ter interação ali, né? Então, o sentimento fica fica um sentimento assim meio triste, só que ao mesmo tempo a gente tem que tirar coisas boas, né? Acho que de Sim. toda a situação, porque senão a gente sofre demais. Então tem que olhar para frente, olhar para as possibilidades e as oportunidades que a gente tem, né? É aquela de pegar como que é? Pegar o limão e fazer a limonada? Algo Isso, do é isso tipo. mesmo. É algo do tipo, sabe? Então a gente precisa se virar com o que tem, né? Sim, sem dúvida. Odri, já pegando um gancho nisso que você falou, né? Falando sobre volta ao trabalho. Você chegou a estudar alguma coisa? Porque na época você ia deixar o João na creche, na escolinha, e te preocupava não poder fazer a introdução alimentar que você queria, enfim, as questões afetivas, Ah, com emocionais do seu certeza. filho também. Como é que foi? Com Você chegou a estudar certeza. sobre também? Sim, com certeza. Porque a ideia inicial era assim que eu pudesse eu já voltar a trabalhar. E quando ele completou 3 meses, que daí acabou a licença, acabaram minhas férias e tudo mais, aí começou essa questão de isolamento social e tudo se fechou, tudo se distanciou. E a ideia inicial era de pensar na possibilidade dos meus pais ajudarem a olhar, dos meus sogros ajudarem a olhar ele, para a gente conseguir fazer a introdução alimentar do jeito que a gente queria e tudo mais, né? E até por questões assim de orientação de pediatra para não colocar na creche tão cedo. Mas a gente pensou em várias possibilidades. Também pensou na possibilidade de colocar ele na creche. Então, é aquilo de se preparar para as possibilidades, sabe? Do que o que a gente tiver na mão e a escolha que a gente fizer tem que estar certo, né? De que a gente fez a escolha certa ou a melhor possível que a gente tinha para fazer. Então, estudamos, né, possibilidades para eu voltar a trabalhar e também estudamos a possibilidade de eu não voltar a trabalhar, de eu ficar em casa. Só que, nossa, como isso é difícil. Para uma mulher que trabalha, que é muito difícil a gente largar por um ano. É claro que assim, não julgo pessoas que deixam a profissão, ficam 1, 2 anos sem trabalhar para cuidar do filho. Isso é lindo, maravilhoso. Mas a gente tem que estar bem com a escolha. Se eu tivesse bem com a escolha de ficar em casa cuidando dele, ok, né? Mas eu sinto falta de sair para trabalhar, de dar aula, né? Dos alunos, sinto falta, né? Então, se eu pudesse, eu levava o meu pequeno grudado no sling em mim e ficava o dia inteiro com ele e junto dos meus alunos, mas não tem como. Então, a gente se vira, né? Não, com certeza. Eu queria puxar um gancho, eu queria retornar numa temática. Tem um pessoal entrando agora, então sejam bem-vindos aí. A Gláucia, o Henrique, bacana, show de bola. Eu queria voltar a falar um pouquinho mais da introdução alimentar complementar. Ah, legal. Eu vejo que você acaba aproximando do João bastante a questão do sabor, né? E você comentou comigo sobre aquela questão do limão. Eu queria que você compartilhasse com o pessoal sobre. Porque, assim, existem muitos mitos, né, Adri? Assim, se a gente não estudar de fato sobre gestação, sobre maternidade, sobre os 1.000 dias que você falou, a gente tem uma tendência de fazer aquilo que é culturalmente correto, né? Ou Sim, culturalmente normal.
Então, Sim. assim, compartilha com a gente o que você já escutou sobre isso. Ah, vai dar limão para criança. Então, a ideia de fazer ele experimentar os alimentos na forma mais natural possível é ele formar o paladar dele, né? Sem a minha interferência. Eu posso não gostar de chupar limão, posso não gostar de morder alho, mas pode ser que ele goste. E são alimentos que fazem bem para a saúde. Vai buscar estudar sobre o alho, vai buscar estudar sobre o limão. Limão tem vitamina C, enfim. Não sou nutricionista para ficar falando os benefícios desses alimentos, né? Porém, se a gente for pegar tradicionalmente, né, lá atrás, qual é a forma de introdução alimentar tradicional? É a papinha. Então, são os alimentos batidos, amassados, muitas vezes até triturados no liquidificador, que hoje em dia já tem nutricionista, já tem pediatra. Hoje, eu nem sabia que existia, mas existe a especialidade de nutricionista materno-infantil, que é especialista em introdução alimentar, que é especialista em nutrição da gestante, da mamãe. Então, assim, buscar esse tipo de informação para a gente conhecer. Vieram algumas pessoas me perguntar o porquê que eu dei limão para ele, porque o limão é ruim, porque o limão é ácido, porque o limão tem que ser dado lá para frente, não agora. Lá, posso mostrar ele? Claro, com certeza. Vem participar com a mamãe, lindão. Vem cá. Tá descabelado. Olha lá, dá um Esse é o beijo pra tia Johnny. Lai. Oi, Deixa eu arrumar o João. cabelinho. Olha lá, eu E tava aí, passeando com o Johnny? papai. Você tava passeando seu papai. É Olha da lá. gente que é de você que a gente tá falando, Johnny. É de você, filho. Olha lá. Como ele é É. lindo, que legal. Que legal, que legal. Então, E assim, você, quando se depara com esse tipo de comentário, você gera informação? Como é que você faz? Você deixa pra lá? Como é que você se posiciona? então, né, o sentimento inicial é assim, poxa vida, a gente estuda para fazer as coisas para alguém vir contestar, vir, sei lá, criticar, né? É triste. Mas, aí, olha lá, já pegou o fone. Mas a ideia é compartilhar a informação, é mostrar para as pessoas, porque às vezes as pessoas não fazem na maldade. Às vezes a pessoa vem para querer te ajudar mesmo, né? Então, o legal, olha lá, os palpites são São chatos chatos demais. demais. Deixa Mas eu eu só acho que isso é para tudo na vida, né? É Às vezes, verdade, é não, eu verdade. escolhi fazer uma restrição alimentar, enfim. Aí a pessoa fica, mas por que que tu faz? Se você libera tudo, mas porque libera tudo, é porque, É né? Os verdade, é palpites verdade. sempre nos cercam, sempre. Só que a gente tem que olhar, porque dependendo da onde ele vem, claro que tem palpite que é maldoso, mas assim, a maioria das vezes vem para ajudar. E se a gente tá muito na defensiva, se a gente já. Isso é pra vida. A gente tem que aprender a respirar, analisar as coisas para depois responder. E graças a Deus, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, na verdade. Eu falei graças a Deus, mas eu não sei se é bom ou é ruim. A gente tem tempo, porque esses palpites vieram por causa do isolamento social, vieram pelo telefone. Então a gente tem tempo de ler a mensagem, respirar, pensar no que vai responder. E aí, às vezes a gente pode aproveitar para gerar um conteúdo, que nem você falou, e informar. Porque às vezes você informa a pessoa e é uma mãe que está fazendo a introdução alimentar do filho, é uma avó que vai ajudar a nora ou a filha a fazer a introdução alimentar do neto. Então, é legal a gente, né? Acho que a informação, o conhecimento, ele tem que chegar pra gente, né? Ou a gente buscar ele e transmitir também, né? Para as outras pessoas, porque ele pode ajudar. Então, ao invés de gerar coisas negativas, a gente pode gerar coisas positivas também através desses palpites, né? Legal, bela visão, bela visão. Ó, e é legal Dri, que aqui, ó, como a é o nome dela? É Karen, K? É Karen, Karen. Ela falou, deixa eu falar, só observo o que vale a pena e vai somar. Exato, a gente observa e exato. vê se vai somar. Se não vai somar, ou a Deixa gente pra deixa lá. quieto, ou a gente até, né, explica o porquê a gente tá fazendo aquilo, ou deixa quieto, porque às vezes a gente explica também, a pessoa não entende, não vai entender. Então,
Não faz muito sentido entrar numa discussão sobre, né? É verdade. Legal. Dri, o seu trabalho você tem direcionado agora, então, para quem chegou agora ou para quem chegou aí depois das apresentações, a Adriana é nossa professora aqui na Transforma e também desenvolve um trabalho com personal trainers e agora, como personal trainer, perdão, e agora ela tem direcionado, né, focado na saúde e no bem-estar da mulher. E a Adriana tem gerado na página dela vários conteúdos falando sobre esse período da gestação e sobre o pós-gestação, né? Como a mulher tornar-se saudável de novo, ter uma melhora da estética corporal também, que você colocou lá, né, Dri? Fala um pouquinho sobre Isso. essa nova rota de estudos aí que você tem feito. Então, eu aproveitei, né, que eu comecei a estudar isso antes da gestação, continuei estudando na minha gestação e botando em prática, e continuei também depois no pós-parto, né, porque eu sempre fui muito ativa, então eu queria voltar, né, a praticar atividade física, queria voltar para musculação, enfim, queria, né, fazer as coisas. Eu até ia falar que uma coisa que me ajudou muito a voltar a ser ativa foi o sling, que é aquele pano que a gente amarra a criança. Travou, não? Não. Dá para ouvir, não? Tô sim, Dri, pode falar. Ah, então, aquele pano que a gente amarra a criança, que daí dá pra mãe fazer caminhada, enfim. Então, são estratégias que eu encontrei, né, no meu pós-parto, na minha volta, e que eu achei interessante de passar também, transmitir para as outras mamães, né, ou futuras mamães aí, como formas também de voltar, né, a se movimentar, porque tem vários benefícios, né? A gente volta, não, e não é só que tem a questão estética, que a gente volta, né, a ter um corpo que tinha, teoricamente, não tem como voltar a ter o que era antes, porque o corpo fica melhor, né? A gente gerou uma vida, então é maravilhoso e não tem como voltar a ser o que era antes. Agora a gente fica melhor. Então, de repente, voltar ao peso, ou emagrecer até mais, né, do que o peso que tinha antes da gestação. Então, só que não é tão fácil. Então, a minha profissão me permite ajudar outras pessoas, né? Então, por isso que a ideia é gerar conteúdo para ajudar. Porque muitas não fazem porque acham que não podem, ou que não veem formas de fazer, né? Não conhecem estratégias. Então, comecei a transmitir esse conhecimento, essas informações para ajudar, né, outras pessoas. Porque independente se o parto for normal ou se for cesárea, se o médico liberou e a mulher tá bem, ela tem que. E se ela gosta, se ela quer, ela tem que se mover. Só vai ter benefício, né? E é além da estética, é questão da saúde também, né? E a questão da autoestima também, né, Dri? Com certeza, com certeza. Que na verdade é uma coisa que em muitas mulheres, né? O que você. Eu tinha, antes de eu engravidar, eu tinha medo de engravidar. Eu queria muito ter filho, mas eu tinha medo de engravidar. Várias vezes eu já pensei em adotar, por exemplo, porque eu tinha medo do que ia acontecer com o meu corpo. Não que eu fosse tão vaidosa assim, mas eu escutava tanta coisa. Nossa, sua barriga nunca mais vai ser a mesma, seu peito vai cair, e isso e aquilo. E por que essa informação vem? Porque as mulheres não ficam bem com o corpo pós-parto, né? Então, e isso precisa mudar. A mulher precisa se sentir bem, mesmo que ela não se sinta bonita, sei lá, né? Qual é o bonito de cada um, mas assim, ela tem que se sentir bem de alguma forma, com aquele novo corpo, com aquela nova rotina, com ela mesma, né? E é muito difícil, né, ter tempo e se cuidar no pós-parto. Então, a gente tenta, né, das formas que a gente tem, ajudar quem quer ser ajudado, né? Que legal, que legal. Dri, eu acho vocês, é o que eu quero dizer, mamães, né? Eu acho vocês, mamães, super mulheres. Ah, que E eu delícia. olho, vocês dão conta de tudo, cara, de tudo. Vocês trabalham, né? As mamães que trabalham fora, trabalham fora. As que não trabalham fora, trabalham dobrado em casa, porque a gente sabe que É tem verdade. também. É verdade. Educam, como você falou anteriormente, cuida, nutre, né? Estimula uma outra vida. Então, assim, como eu falei anteriormente, ainda são esposas, ainda são filhas de alguém, então tem que cuidar também da mãe, do pai, tem que dar aquela atenção, aquele carinho especial também como filha. É amigo de alguém. Então, É quando eu olho verdade. vocês assim, eu olho sem brincadeira nenhuma, assim, de apologia, super mulheres. Ai, que show. Legal.
Super mulheres, isso é muito Obrigada. legal. E assim, o que mais me encantou em poder bater esse papo com você, e eu até conversei com o Thiago sobre isso, é a naturalidade como você trata as coisas, né? Então, Ai, que assim, delícia. essa forma muito natural deixa esse momento tão mágico. Então, em nenhum momento que eu conversei com você ao longo da sua licença ou até mesmo durante a gestação, em nenhum momento eu vi assim uma Adriana desmotivada, uma Adriana chateada, enfim, deve ter sentido todos, né, as emoções que a gente falou aqui ao longo dessa conversa. Sim. Mas eu senti uma Adriana sempre muito aberta para todas as experiências, para vivenciar, para conhecer. Isso é muito legal. Ai, Eu que costumo show. dizer para os meus alunos, e eu acho que vale a pena reforçar aqui, que o conhecimento ele é libertador, né? Com certeza, com certeza. E eu só E é acredito que você tenha chego a esse estágio de experimentar e aproveitar tantas experiências, porque você foi buscar informação, conhecimento e ele foi libertador para você. Com certeza. A gente vive, né, com intensidade quando a gente conhece, a gente entra, né, de cara, com o pé no chão também, né, conhecendo todas as possibilidades, mas a gente consegue vivenciar as coisas com mais naturalidade, que nem você falou. E é legal que você fale isso, porque a minha meta de vida é passar para as pessoas coisas boas, né? Isso é meta pessoal, assim, não profissional nem nada, mas a minha meta é transmitir coisas boas para as pessoas. Então, eu fico muito feliz que eu tenha conseguido transmitir, né? Que esse momento foi bom para mim e que pode ser bom, né? Para todo mundo, para várias mulheres, se elas se prepararem, se elas cuidarem. É lógico que tem várias coisas diferentes que podem acontecer no caminho, mas a gente se preparando e a gente vivendo de forma positiva, olhando de forma positiva, acho que as coisas andam bem aí. Que legal. Eu tenho uma campanha, quero aproveitar as pessoas que estão assistindo a gente. Uhul! Campanha Vira Doula Adriana. Ah! Quem sabe, hein? Quem sabe? Porque daí é o Gente, pacote perfeito, né? A gente é, já tem a doula, a personal, a gente já vai mesclando tudo. vou estudar nutrição também, tá? Gente, mas olha, é sério, estudem e conheçam o trabalho das doulas, porque é muito especial. É alguém que te traz um ambiente aconchegante, sabe? Se eu pudesse descrever uma doula, eu descreveria que ela é informação, ela é empoderamento da mãe, da gestante, mas também é aconchego, sabe? Para esse momento que é muito importante, é muito transformador. Então, ó, hashtag vira Já tem doula. hashtag. Elan, antes da gente terminar, posso indicar um livro? Pode, com certeza. A gente tá partindo aí para os últimos 3 minutinhos, mas com certeza tem um monte de mamãe aqui vai super gostar. Esse livro aqui eu presenteei até minhas irmãs também. Não sei se dá para enxergar, acho que ele sai virado, né? Não dá para ler. É, 60 Dias de Neblina. Ele é um livro que ele fala sobre a maternidade. E é muito legal porque é o momento em que a gente. Olha lá, o Heitor, hashtag Dridoula. Ele é um livro que ele trabalha. Eu acho que assim, a gente lendo, ele é muito gostoso. Em vários momentos eu chorei lendo esse livro, porque ele é uma delícia. E ele traz várias reflexões para nova mamãe, principalmente para nova mamãe, para o primeiro. Até, na verdade, quem escreveu esse livro, ela tem, acho que são 3 ou 4 filhos, é Rafaela Carvalho. Mas são várias informações de, por exemplo, a gente se compara muito, a gente compara o desenvolvimento do nosso filho com o outro, a gente às vezes acha que a gente não está fazendo o nosso melhor, e aí olha para outra moça que foi mãe e tá linda, maravilhosa, e tá conseguindo ir para academia e fazendo um monte de coisa e a gente não, e a gente se sente ruim. Então, assim, se sente mal, né? Ele é um livro muito, muito gostoso de ler e que ajuda a gente a entender que cada mãe passa o seu perrengue de forma diferente e que ninguém vive a perfeição. Cada uma passa a sua dificuldade, passa seus momentos bons, cada uma da sua forma diferente. E até tem um capítulo que fala sobre comparação, que a comparação ela é inimiga da felicidade, que a gente compara demais, a gente não enxerga o que o outro está passando, a gente acha que o jardim do outro é sempre mais florido do que o nosso, e aí a gente não consegue ser feliz, não consegue ver as coisas positivas. Esse livro é sensacional, é gostosinho de ler, super simples, super fácil de ler. Então,
se as mamães aí, eu sugiro para as mamães comprarem ou emprestarem de alguém se souberem que tem 60 dias de neblina. Que legal, vai cair